1h23 e como prometido, agora vamos falar de esportes. Quem traz as informações para a gente, como sempre, é o competentíssimo Pierre Andrade, que já nos aguarda aí no setzinho do esporte. Pierre, por favor, quais são as informações do mundo da bola que você traz para a gente? Eu posso ficar tranquila? Diana Túlio, pode ficar tranquila, porque ontem, no apagar dos refletores na Arena da Baixada, o seu Palmeiras, ou Palmeiras do Maridão, venceu o Atlético Paranaense em uma partida que foi tudo menos futebol. Jogo horrível, horrível. E aquela partida, na minha opinião, já deveria passar o atestado de que Vanderlei Luxemburgo não tem a menor capacidade de ser técnico do Palmeiras. Além disso, também, infelizmente, mais uma derrota do Coritiba, infelizmente para a nação alviverde aqui do Paraná. E o Coritiba não tem técnico, está à procura de um novo comandante para tirar o time da zona de rebaixamento. O Coxa, que é a única equipe que ainda não pontuou nesse Brasileirão. Para falarmos sobre isso e muito mais, eu tenho aqui ao meu lado o meu amigo Valdinei Garcia. Valdinei, o que você achou dessas partidas de ontem da rodada do Brasileirão? Coritiba, sem técnico, já tem nome visto, nome circulando no mercado aí para poder assumir o Coxa? Boa tarde, meu querido. Boa tarde, Pierre. Boa tarde, Diana. Como a gente falou, você falou sobre o jogo primeiro do Palmeiras e Atlético, horrível. Se tivesse torcedor, teria que devolver o dinheiro para o torcedor, porque as duas equipes não quiseram jogar. E o Palmeiras, um pênalti não dado para o Atlético Paranaense, pênalti existente, não deu o juiz. O VAR está se atrapalhando também nos jogos do Campeonato Brasileiro. O juiz também não quis nada com nada, mas o que importa é bola na rede, o que importa é os 3 pontos. O Palmeiras, aos 46, fez o gol e aí garantiu os 3 pontos, os 3 primeiros pontos da Série A. Mas, como você falou, Vanderlei Luxemburgo já parou com a carreira. Já deu, né? Já deu o que tinha que dar. Já trabalhou, já foi campeão, tudo que ele queria ser, ele já foi no Palmeiras. E agora, mas, entre parênteses, Pierre, quem assumiria o Palmeiras hoje no Brasil? Não tem. Mas tem que trazer o nome de fora, né? O próprio Flamengo, 2 vezes seguidas trazendo treinadores de fora, Jorge Jesus, agora o Domenech. De fato, o futebol brasileiro ele tem uma escassez de treinadores nesse momento, e a alternativa é buscar nomes que se destacam fora do Brasil, principalmente no mercado sul-americano. Agora, Valdinei, e aí é claro, e a crítica que a gente faz ao Luxemburgo é respeitando o passado dele. Sim. Né? O Luxemburgo foi um grande treinador, chegou a treinar o Real Madrid, numa época em que merecidamente ele foi contratado para ir para a equipe merengue. Seleção brasileira, grandes times, mas perdeu a mão, está desatualizado. Enquanto a gente continua conversando, Valdinei, o pessoal de casa vai acompanhar os gols dos jogos de ontem, né, das partidas que aconteceram nessa quarta-feira no Campeonato Brasileiro. E o destaque para você nessa rodada? A derrota do Coritiba te surpreendeu? A demissão do treinador? Inclusive o pessoal está assistindo agora os gols de Corinthians 3, Coritiba 1. Não, já era esperado, porque o time do Coritiba é ruim. Mas ontem até que desenvolveu um futebol melhor do que vinha apresentando. Até o Sassá, o que fez o gol, foi um dos melhores jogadores do Coritiba. Mas você perder um jogador com 15 minutos do primeiro tempo ainda, jogar com 10 jogadores, quase 70 minutos, então é complicado. Como que você vai conseguir segurar? Como muitos outros comentaristas ontem falaram, que o Coritiba tinha que dar mais tempo para o Barroca trabalhar. 6 partidas, mas é a cobrança, Pierre, da diretoria, até o Rodrigo Pestana também, que foi mandado embora, o diretor e gerente do futebol do Coritiba, porque não aguentou. A pressão é tão grande, é resultado. Se você não tem resultado, a equipe não vai para frente. E agora contratando um técnico, Jorginho, que já passou pelo Coritiba, e Celso Roth, também ultrapassado já também. Mas o Jorginho ainda está enquanto. Esses 2 nomes prediletos da diretoria do Coritiba para comandar o restante do campeonato. Sabe que partida também me decepcionou ontem, Valdinei? Flamengo 1, Grêmio também 1. Eu esperava muito mais do tricolor gaúcho. Judiado. O Flamengo ele até mostra que continua evoluindo, né? O Domenech começa a entender o elenco rubro-negro carioca, começa a entender as peças que tem e aí vai montando o seu time, mas nota-se que essa evolução tem sido um pouco lenta. Agora eu realmente fiquei decepcionado com o Grêmio.
Eu esperava muito mais do Renato Gaúcho, um time mais propositivo, e eu vi que foi um time muito reativo e que jogou para não perder. Diego Souza, eu acho que para mim foi craque. Hoje já está no final da sua carreira jogando. Só quer criar confusão, cara. Só quer criar confusão. E ontem o Flamengo e o Grêmio deixaram a desejar. Eu achei que o Grêmio, como você falou, também seria usado com o Renato Gaúcho. Parece que fez o gol, sossegou, ficou no canto, esperando, com medo de tomar o gol do Flamengo. Foi aí que tomou e levou um ponto lá do Rio de Janeiro, mas merecia, tipo assim, queria os torcedores a vitória diante do Flamengo. Internacional líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Atlético Mineiro, um resultado surpreendente. O Atlético vinha embalado e o time de São Paulo não foi páreo para o de Autuori, acabou derrotado pelo Botafogo. E o Internacional venceu e agora lidera ao lado do próprio Galo Mineiro o Campeonato Brasileiro. O que é que você enxerga desse momento do Campeonato Brasileiro e dessa liderança compartilhada entre Internacional e Atlético Mineiro? Então, o Internacional tinha a obrigação de vencer o Atlético Goianiense. Fez o trabalho em casa e venceu. Mas não tem guerreiro mais. Parece que está levando o Pato e está levando também o garoto do Palmeiras, Luiz Adriano, também era cria do Internacional. Mas precisa de um tempo para se adaptar. O técnico estrangeiro, né, como eu falo, também está dando a oportunidade de jogadores surgindo da base do Internacional. Então isso é interessante. Mas eu acho que o Internacional está superando e o Atlético Mineiro achava que era o tal poderoso, provou que não é tudo isso. E o Botafogo, com a piazada também, com o Paulo Autuori dando uma cara ao Botafogo, venceu o Atlético Mineiro e é para se fazer mais gols. 2-1 ficou barato. Nessa quinta-feira a gente tem 3 jogos do Campeonato Brasileiro: o Sport Recife contra o Santos, Ceará contra o Vasco e São Paulo contra o Bahia. São as partidas que fecham a rodada do Brasileirão, e aí a gente vai saber como fica a classificação do Campeonato Nacional, que tem movimentado muito os clubes aqui do nosso país. Muitas equipes já nos corredores cogitando demissões, outras concretizando essas demissões, no caso do Coritiba com a saída do Barroca. E aqui teve o pitaco de Valdinei Garcia. Bem rapidamente, Valdinei, Sport Santos quem leva? Leva o Santos. Ceará e Vasco? O Vasco leva. São Paulo e Bahia? Da Bahia. Segunda-feira eu vou te cobrar. Quero só ver. Segunda-feira a gente vai cobrar aqui o Valdinei para muita gente questionando sobre os nossos resultados. Ana, volto com você aí no estúdio. Muito obrigado por mais uma participação, por permitir que a gente participe aqui do Voz do Litoral. É que agradecemos, Pierre. Obrigada pela participação dos dois, aí sua e também do Valdinei.